Começando mais um Talkcast, o podcast Pet, onde convidamos especialistas em algum tema da área Pet para compartilhar seu conhecimento e experiências. Antes de anunciar o convidado de hoje, eu quero falar sobre a Toca Pet Escola, que é quem idealiza esse projeto do podcast, que realiza isso. E se você gosta do conteúdo que a gente faz semanalmente, curta o nosso canal, siga o nosso canal e compartilhe esse vídeo para atingir mais pessoas de forma orgânica. Bom, hoje eu tenho aqui um fera, que é o José Aires. Muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Excelente. O José Aires, ele é criador de Doberman e, além disso, ele é presidente do Conselho da Federação da Federação de Sinofilia do Estado de São Paulo. Resumindo, o cara é fera demais. Muito bom ter você aqui. Pra gente começar, sinofilia é um termo que alguns conhecem, mas pode dar uma explicação? O que seria sinofilia? Bom, primeiro, eu gostaria de agradecer a você, Diego, e ao Mário. É muito interessante o projeto que vocês desenvolvem, o Talkcast. Excelente. Empreendedor, Que bom. Inovador. E vocês estão de parabéns. Agradeço, viu? E tem até uma caneca já, né? Um brinde. Aqui não pode brindar com água, mas vamos lá. Muito bom. Mas olha, você tocou numa questão interessante, né? Fala-se muito sinofilia, e poucos param para analisar o que é sinofilia. Sim. Na sinofilia, na realidade, tanto o sino como a filia vem do radicais grego, é o amor ao cão. Ao contrário do antônimo de sinofilia, a xenofobia. Então, a sinofilia você pode dizer assim que é o amor pelos cães. Atualmente, vamos botar assim, a coisa evolui, então a sinofilia passou modernamente a ser uma ciência que estuda, além do amor pelos cães, o desenvolvimento. Principalmente das raças, genéticas, estruturas e outras coisas mais. Isso é a sinofilia. Aquele que pratica a sinofilia, nós chamamos de um sinófilo. Certo. E esse conhecimento você adquire através de experiências. Não existe um curso de sinofilia, até existe, né? Mas é mais com a mão na massa, né? Isso vai muito assim das pessoas. Eu sou desse jeito. Aliás, tem uma história interessante. Eu sou apaixonado pelos cães. Sinofilia tem um negócio interessante que é bom que vocês saibam. Sinofilia agrega a família. A mulher tem as suas predileções, o homem tem as suas. O homem vai ao futebol, né? Hoje muita mulher vai ao futebol também. Sim. Mas a mulher vai para um lado, o homem vai para o outro. E a sinofilia vão todos. Une a família. Une a família. Essa é a sinofilia. E vai muito de cada um que gosta, né? E o que é bacana é que você representa a sinofilia no estado de São Paulo. Né? A sinofilia no estado de São Paulo, ela tem... Quando eu falo sinofilia, vamos deixar alguma coisa assim clara. Você tem a sinofilia institucional, no caso que eu represento a Federação do Estado de São Paulo. Certo. É aquela sinofilia que registra os cães, que trabalha com aprimoramento genético, que tem o famoso pedigree, vamos dizer assim, né? E que você tem que ter técnicas para que você possa melhorar a raça. Claro. Então você usa acasalamentos, né? A gente pode falar daí depois. Acasalamento em breed, line breed, autocross. Quando fala um acasalamento autocross, é acasalar dentro da mesma raça, a gente chama cobra com lagarto. É igual, vamos botar assim, raças diferentes. Vamos no ser humano, o italiano com o japonês, entendeu? Então geneticamente tem origem diferente. Certo. E tem a sinofilia que engloba tudo, que é o pet. A grande maioria, o Brasil é muito forte nisso. Nessa questão do mercado, segmento pet, isso não vamos abordar aqui, porque você pode ver isso daí nas mídias, o que representa isso a nível de PIB e outras coisas mais. E uma coisa interessante que você comentou comigo agora há pouco, que este ano 2022 está fazendo 100 anos de sinofilia no Brasil. É isso mesmo? É isso mesmo. Aliás, é o seguinte, eu até gostaria de convidar todos no final de dezembro, né, na semana lá de final do ano, na primeira semana de dezembro, né? De 8 a 12, o Brasil estará sediando a Exposição Mundial de Cães. Mundial. Que vai ser em São Paulo. Depois eu explico para vocês como é que chega a ser a Mundial aqui no Brasil. Mas o Brasil, através do seu presidente da Confederação, batalhou para que fosse feita no ano de 2022.
A Federação Internacional até ofereceu outros anos. Uhum. Mas a 2022, porque são 100 anos de sinofilia no Brasil. Tem um marco histórico aí Tem um também. marco histórico, é uma data representativa. Então, nós concorremos lá, né? Porque é interessante falar para você isso daí. É igual uma Copa do Mundo, você concorre, você inscreve o país, você apresenta, você mostra o que você tem de estrutura. Ela vai ser em São Paulo, no Center Norte, Centro de Convenções do Shopping Center Norte. Lá vai ser a Mundial. Então, por exemplo, isso. Você apresenta a questão assim, rede hoteleira, a infraestrutura, claro. Tudo isso que nós vamos fazer. E me diga uma coisa, para esclarecer o conhecimento de todos, ficar todo mundo na mesma página, tá? Vai ter esse evento que é mundial, assediado aqui no Brasil esse ano, mas isso, quem organiza esse evento no Brasil é o órgão que chama CBKC, correto? Perfeito. E está em comum acordo com a FCI, que é o órgão internacional. Isso. Você consegue dar um exemplo, explicar um pouco melhor essa relação? Tá. Vamos explicar assim, vamos partir do princípio, né, me desculpe se a gente vai tornar repetitivo, mas vamos partir do princípio que as pessoas não tenham tantas informações. Claro. Então vamos fazer uma analogia do futebol. Uhum. Futebol, né, a gente já nasce novinho, já começa a entender o que é FIFA. Então, exatamente. Nós temos a FIFA no futebol, né, que é a Federação Internacional, da mesma forma como nós temos a FIFA do cachorro, vamos chamar assim, da sinofilia, que chama FCI, que é a sede na Bélgica. Ok. Aí abaixo da FIFA, nós temos aqui no Brasil a CBF. Abaixo da FCI de cães, você tem a CBKC, que é a Confederação Brasileira de Sinofilia. Ok. Abaixo da CBF no futebol, você tem as federações estaduais. Abaixo da sinofilia, da Confederação Brasileira, você tem as federações estaduais. No caso, sou o presidente. Legal. Abaixo das federações estaduais de futebol, vocês têm os times, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, né? Ponte, Guarani. Claro. Também nós temos os nossos clubes, só que chama Kennel Clube. Então, aqui em Campinas, nós temos 2 Kennels Clube. Kennel Clube Campineiro, Kennel Clube Campinas Kennel Clube. Mas nós temos Ribeirão, nós temos Presidente Prudente, São José do Rio Preto. São Paulo, nós temos 2 grandes Kennels, ABC. Então, essa é a estrutura. A FIFA, o futebol está ligado ao Ministério dos Esportes. E sim, a sinofilia, o Ministério da Agricultura, assim como o cavalo e outras instituições. Muito interessante. Acho que essa analogia entre futebol e sinofilia deixou claro para conseguir ilustrar, né, como funciona toda essa relação aí. Perfeito. Porque tem uma organização muito estruturada. Isso é muito sério nessas instituições. E seu interesse por cães começou lá no passado. Tem ideia de quantos anos aí? Não querendo denunciar a sua idade. Eu sei que você tem 27, né, agora? Você sabe, assim, isso vai muito do ser humano. Aliás, a gente não quer alongar, mas contar uma história assim. Eu sou oriundo de zona rural. Certo. E assim, a gente sempre conta essas histórias assim. E eu tô lembrando isso daí porque ontem foi aniversário de morte do meu pai. Meu pai morreu muito novo, com 36 anos. Caramba. Mamãe criou a gente, mamãe ainda é viva. E minha mãe fala que quando ela ia, né, trabalhar na roça, ela me levava, que era um nenê, e quem cuidava de mim era uma cachorra. Chamava crioula, fala assim. Então, acho que vai muito das pessoas. Tem pessoas que têm afinidade, que gostam de cães, essas coisas todas. Então, eu sou um apaixonado por cães. Para mim, não tem a diferença do que é com registro ou sem registro, né? E isso daí foi me levando a você começa, né? Todo garoto que trabalha assim, ou que nasce, ou vive numa região rural, sempre vê aquele cachorro, aquele focinho, né? Os braquicefálicos. Sim. Já fala assim, bulldog, né? Olha exatamente. Só, bulldog, é o caipira. É que na realidade pode ser um boxer, pode ser um bulldog mesmo, né? Claro. Então foi desse jeito. E depois é um negócio interessante. Profissionalmente, tive minha vida profissional, uma vida sedentária. E o meu preparador físico, Kazu Nagamine, a quem eu saúdo nesse momento, ele falou assim: você precisa arrumar um cachorro para ter uma atividade física. E eu comecei a ter um dos cachorros, né, que começou, o meu primeiro foi boxer, um Doberman. Comecei com um Doberman, e aí você se apaixona, aí você começa a melhorar. Aí você começa a apaixonar por exposições e outras coisas. Daí que surgiu a criação de cães na sua vida. Aí surgiu a criação, aí você começa
Qual foi a primeira raça? Foi boxer, então? Primeira Não, raça? boxer foi o primeiro cachorro, Ah, vou botar entendi. assim. Mas a primeira criação minha de tirar uma ninhada, né? E você foi o Doberman, né? Sim. Aliás, eu até falar uma coisa assim, todos são cães, mas a gente quando eu fui presidente do Doberman muito tempo, né? A gente Presidente do clube de Dobermans do Brasil. Que legal. Antes da federação. Aí a gente pode abordar assim a questão estratégica em relação à raça, que tem às vezes as pessoas pensam uma coisa do Doberman que não é nada disso. Então a gente costumava sempre fazer, vou dizer um marketing, a gente fala assim, tem cachorro e tem Doberman. Mas isso Entendi. você trabalha, porque em sinofilia tem um negócio interessante. Sinofilia é vaidade e paixão. Tem essa relação. Mas como eu gosto sempre das coisas da tríade, né? Sempre minhas formações, eu sempre baseio assim na questão da tríade. Né? Horus, Isis e Osíris, Pai, Filho, Espírito Santo, então também tem minha tríade. Então a tríade de sinofilia para mim é amor, paixão, amor e paixão. Né? Amor, vaidade, paixão. Sim. A tríade. Essa criação minha, né? Claro. E esse é o equilíbrio, né? E realmente ocorre isso, né? Ocorre exatamente isso. Até mesmo porque você falou da questão das exposições, né? Você é muito presente em exposições, seja com Perfeito. criação, seja com a sinofilia, né? Seja com Perfeito. CVKC. E você falou que tem 3 principais grupos que você identifica com os participantes de exposição, né? Sinofilia olha, Diego, as coisas são interessantes, né? Eu fiquei muito contente, vamos fazer um preâmbulo, fiquei muito contente de conhecer mais assim do projeto de vocês. Que legal! Ele é um projeto empreendedor, vamos dizer assim. Eu costumo dizer assim, eu tenho minhas outras formações profissionais que não vai ao caso aqui, a fila anda. Sim. Ou você se adapta, você se reinventa, senão você fica. Exatamente. Então, da mesma forma, isso em qualquer segmento. Então, sinofilia, vamos admitir o seguinte, sinofilia, competição, exposição de cães. Se você for analisar isso como um nicho de mercado, né, você tem N pessoas ali. Então, tem aquele sinófilo que ele vai começar com seu filhotinho, papapá, lá, aí ele pega e você pega, aí você vai lá para ganhar uma roseta. Sim. Né? Uma escarapela, vamos dizer assim, uma medalha, ele está feliz da vida. Tem aquele outro nesse nicho de mercado que ele vai lá para buscar a gente chama CAC, o Certificado de Aptidão ao Campeonato, que não é o caso que depois eu explico, para ele fazer com que o cachorro dele se torne um campeão. E tem aquele que vai na exposição para ganhar pontos, para somar pontos, porque ele quer ganhar o ranking. Que bacana. Então, você viu, são vários nichos de mercado. Aí tem o interessante, onde você vai investir? Vai investir naquele que está iniciando, porque é uma reserva de mercado, ele volta. Sim. Se você já espanta ele, que aliás é muito comum, né? Tem aqueles que se acham o tal, se sente todo poderoso, humilha o coitadinho. Eu estive numa exposição em Jundiaí esse final de semana, estava analisando, olhando assim por fora, discretamente, a pessoa entrou, pessoa simples. Ela saiu, e eu fui lá assim, olha, coloca o enforcador correto. Enforcador no cão. Sim. Tem a posição certa. Começa aí. Tem aquele outro que quer que o cara se lasque, entendeu? Então, é uma coisa assim. Então, eu entendo que são vários nichos de mercado. Claro. Um negócio interessante. Não tem distinção social. Já passei, isso é importante mesmo. Já passei cada situação, que eu não vou citar nome aqui, mas que eu frequentava as exposições. A pessoa estava lá simples, com um chinelo, assim, normal. A gente comia um salgadinho, pagava o salgadinho para ele, patati, patatá. E pessoa simples. Aí eu fui secretário da Prefeitura de Campinas aqui na gestão do Dr. Hélio. Bacana. Aí nós fomos num evento no tribunal, no TRT. Cheguei lá na plateia, olhava assim, parece que eu conheço aquilo lá. Parece que eu conheço, fiquei meio assim. Aí a pessoa deixa sorrindo. Pô, não tá me vendo? O cara era um desembarcador. É mesmo? E a gente tratava como um sinófilo comum, como todos são. Claro. Então a sinofilia, vamos botar, é um hobby que une as pessoas. E falando unir as pessoas, une também profissões, né? Porque você compartilha a sua carreira aí, assim como o do Mário Knoll, que
tem a criação de cães em paralelo da vida executiva, né? Perfeito. E aí a família dá um suporte grande e até a união da família ali, né? Exatamente. É um complemento. Exatamente. Ela é interessante porque une a família. Eu costumo dizer assim, eu sempre gosto de fazer, eu como descendente de mineiro, sempre gosto de fazer umas analogias. Se a pessoa que gosta de cães vou lá pelo dobro, for um apaixonado por cães, né? Vamos abrir um parênteses. O sinófilo, de uma forma geral, ele tem uma vida, vamos botar, útil, né? Ele morre muito cedo. Quando eu falo morre, a morte é entre aspas, né? Sim. Porque você começa, aí você se desanima, vê se é uma série de outras coisas, politicagem, e vai embora. Sim. Então, o sinófilo é o seguinte, se você for um apaixonado por cachorro, você tem um Doberman e você vai terminar com um Pinscher. Por que o Pinscher, que é só parecido? Por quê? Porque você vai envelhecer, você pode morar num apartamento, você não pode ter um Doberman, mas você não vive sem um cachorro. Então, você vai ter um cachorro pequeno. Tá entendendo? Se adapta à sua realidade. Na né? realidade. Por isso que quando eu fui presidente do Doberman, e não só como do Doberman, de outras raças, você investe na família. Porque você envelhece, mas seus filhos continuam na sua criação, né? Fazendo o teu trabalho que você iniciou. É assim que as coisas funcionam. Excelente. Aliás, as nacionais de Doberman, quando fui presidente, a gente só fazia nacional de Doberman. Mário foi julgar muitas em Hotel Fazenda. Por que Hotel Fazenda? Você tem o ano todo para se programar para um final de semana, né, no Hotel Fazenda. Claro. Que, coincidentemente, vai ter uma exposição de cães. Se você for programar para ir numa exposição, nossa, a diária custou isso, você desanima. Não. Você se programa para passar umas férias num Hotel Fazenda, onde vai ter uma exposição de cachorro. Faz sentido. Já une o útil ao agradável. Aí leva seus filhos e eles vão pegando gosto pela coisa. E falando de criação de Dobermans, que ainda você é ativo nisso, qual que é o principal desafio na criação de cães, ao seu ver? Olha, o Doberman, ele é um negócio assim, é uma raça interessante, você tem que estudar, né? Por que chama Doberman? Você sabe por que chama Doberman? Não, nem imagino. A raça Doberman porque ela é dada o nome ao cara que criou a raça, né? Que é o Louis Doberman, que é um alemão. Interessante. Na cidade de Apolda, tem lá toda a estátua dele. Ele era um coletor de impostos e ele sofria constantes assaltos e ele precisava criar um cão que o defendesse. Então ele pegou uma raça daqui, uma raça dali, papapá. Por isso que tem aquela característica. Porque tem a manchinha, porque tem o tampo, porque tem isso, entendeu? Então são várias raças formadoras e ficou o cão do Doberman e criou a raça que foi que ele é alemão. O Doberman, então, é uma raça originária da Alemanha. Ok. Utilizado na guerra. Após guerra, né, o Doberman veio para os Estados Unidos. E os americanos, então, colocaram outros sangues naquela, e foi melhorando, foi aperfeiçoando. Por isso que às vezes numa ninhada você tem um Doberman azul, porque são da raças formadoras. Que legal. Aí a gente costuma dizer o seguinte, é um negócio interessante, o Mário é criador de Doberman, ele pode me corrigir, mas eu aprendi o seguinte, quando os americanos pegaram os Dobermans, ele colocou novos sangues, passou a ter um Doberman assim, mais refinado. Sim. São maiores, esgalgados, vamos dizer assim, elegantes, que é diferente dos Dobermans europeus até hoje, tá entendendo? Então ele falou assim, ele melhorou essa parte e piorou a visão. Isso que eu não vou dizer que é geneticamente comprovado, mas que eu sempre ouvi. Por que isso daí? Por isso que a pessoa fala assim, chegou lá no Doberman, bateu o palmo, o Doberman não reconheceu o dono. Não, porque à noite, mas olha que ele sente através do faro, completamente diferente. Da mesma forma aconteceu com o Akita. Você vê, o Akita é de um jeito e o Akita americano, que foi aperfeiçoado pelos Estados Unidos, é outro muito maior. Informações úteis, viu? Tá agregando conhecimento. Eu gosto assim. A nossa missão aqui é propagar mesmo conhecimento de qualidade e tá fazendo jus esse programa a isso. Muito legal. Mas então, até hoje,
tem as características do Doberman americano e as características do Doberman europeu. E você cria qual? Olha que coisa interessante. Você faz uma pergunta danada. O padrão da raça Doberman, você segue o padrão de origem do país de origem. Então é do europeu, que Bela sacada. Entendeu? Que é do clube europeu, alemão. Uhum. Então ele define, porque a Federação Internacional define tanto de altura, tanto disso, tanto daquilo, papapá. A KC lá da American Kennel Club, né, já tem o padrão dela. Então o padrão dela, a altura é maior e tal. Aí que você coloca num negócio interessante. Se você coloca um Doberman europeu, aliás, eles nem entram, linhagem europeia, numa exposição de cães, não dá. Por quê? Só leva pau. Temperamento, estrutura? Não. Muito pelo contrário. Os europeus têm um temperamento espetacular, tá entendendo? Mas por quê? Porque a formação que ao longo dos anos dos juízes, eles gostam daquela linhagem mais refinada. Fora do show, mas nem né? por causa disso ele vai dar numa exposição para um cachorro porcaria, não é isso. Então ele associa coisas boas do europeu, temperamento, estrutura, marcação, entendeu? Que é importante, e coisas do americano, entendeu? Que aí tá aquela, porque a exposição é show. Certo. Né? Então é show. Agora, olha que coisa interessante. Aí você vai, aí que é interessante na hora de você fazer os acasalamentos, que a gente vai colocar lá na frente. Você precisa de osso, você coloca um cachorro. Então, qual que é a sacada? Você coloca os europeus dentro da sua criação para melhorar geneticamente o que você quer. Interessantíssimo. Isso é o que eu penso, né? E aí, eu sou bem curioso, viu? Pegando o gancho disso. No padrão alemão, tem as diferentes cores também? Pois nós temos Doberman fígado, tem o azul, como você citou. É assim, o padrão FCI, a federação, o preto, o marrom. Ok. Isso não se fala. Black and Tan, famoso, né? Aí que acontece? Nos Estados Unidos, né? Mas numa ninhada, não quer dizer o seguinte, que numa ninhada não possa sair um azul. Vou te explicar para você porque que é o azul. Mas nos Estados Unidos você tem o branco, você tem o preto, né? Sim. O marrom. Você vê na internet branco, parece albino. É mesmo, nunca vi. Você vê o azul, parece um dog alemão azul, né? E você vê o Isabela. Ali até uma história interessante. Isabela, a gente não precisa tomar cuidado que fala isso daí, vamos falar assim, eu aprendi também. A Isabela é aquele marronzinho clarinho, muito clarinho, né? Que deve ser em função do gene recessivo. Eles falavam assim que é da rainha que ficou presa na torre, não tomou banho, ficou daquela cor. Isso é que a gente fala nos meios, não pode falar isso. Mas então você pode nascer numa ninhada ou Isabela. Nunca tive um branco. Nunca tive um azul também. Por incrível que pareça, dei sorte nisso daí, talvez nem Isabela, por causa dos acasalamentos corretos. Entendi. Aí a gente vai fazer. Mas o padrão, lá nos Estados Unidos, eles já aceitam isso. Que é um padrão diferente. Ele tem o padrão deles. Mas o padrão da raça é o preto e o marrom. Excelente. E você citou algo para mim também sobre a questão do aprimoramento genético, onde você tem que separar o tipo de comportamento e estrutura também, né? Olha, vamos voltar a falar a questão do Doberman. O Doberman, você tem que... Por isso que eu falo assim no filme, você tem que aprimoramento genético. Sim. Então, vamos dar um exemplo assim. Você tem os tipos de acasalamento, né? Inbreed, muito fechado. Tipo assim, meio-irmãos, você já tá falando para dentro, inbreed. Você, meio-irmãos, tal, às vezes assim, muito próximo. Aí você tem o line breed, que é da linha de sangue. Então você pega lá o avô com o outro lá, descendente, com o neto lá na frente, tá entendendo? Line breed. Entendi. E você tem o autocross. Autocross é que não tem nada, a gente como se fosse assim, um microfone com isso daqui. Mesmo dobro, a gente faz cobra com lagarto. Tá entendendo? Sim. Bom. De outra linha de sangue. De sangue. Como se fosse europeu. Na onde é que você melhora isso? Você tem que trabalhar. Então, por exemplo,
Se você está com uma linhagem de sangue muito fechada, e você está vendo que você já não tem uma ossatura adequada, não é isso que eu quero, então o pedigree está fechado, você vai analisando, parente disso, está fechado, então está na hora de você abrir. Certo. Aí então você cruza um autocross, um desse com esse, tá vendo? A caneca diferentes. Aí então você criou um diferente. Aí depois, ou você dá sequência para cá, ou você dá sequência para lá. Depende daquilo que você quer. Muito interessante. Interessante mesmo. Eu tô procurando resumir. Agora, em detalhe importante, o seguinte, que as pessoas têm artigos muito antigos, a responsabilidade do criador. O Doberman é um cão traiçoeiro, o Doberman é isso, o Doberman é aquilo. A coisa não é desse jeito. Vou botar assim, 60 dias mais ou menos, você pega uma ninhada de Dobermans, deixa todos os filhotes soltos. Todos iguaizinhos ali, né? Tudo ali no mesmo ambiente. Você vai até a porta e chama. Tem aquele que vai direto, já passa. Esses serão os extrovertidos. Sim. Bons cães para show não serão bons guardas. Tem aquele que ele vai desconfiado, né? Patati, patatá, ele vai, ainda vai. Tudo bem, são os introvertidos, vamos botar assim. Tem aquele que ele analisa direitinho o ambiente e vai. Bons guardas, bons cães. Tem aquele que não vai, chora. Sim. Esses são os medrosos, é o 38 que você leva para dentro de casa, que o dia que você menos espera, você faz um gesto brusco e ele morde. Caramba. Porque são os medrosos. Mas isso um criador consciente sabe quem é quem, dentro de uma... ele vai. A gente costuma marcar os filhotes com uma fitinha, viu? Aliás, eu tenho até um negócio interessante na minha criação. Eu fazia isso daí, não estou fazendo mais. Eu perdi a esposa, que era minha companheira. A gente fazia isso. Você tem um diário dos filhotes. Aí você tem lá vou botar assim, fitinha azul. E você vai vendo ele, como é que ele é. Você vai vendo o desenvolvimento dele enquanto temperamento, né? Claro. Aí quando você entrega para pessoa que compra, aí começa uma nova vida. Dependendo, se fizer certinho, direitinho, pode ser. Tem aqueles que gostam de show, outros que não gostam de show. Mas é assim que você seleciona. E eu acredito... que todas as raças têm as suas dicas. Sim. E o Doberman está aí dentro de qual grupo? Grupo de cães? O Doberman é o segundo grupo. Cães de trabalho? Cães de trabalho, né? Cães de trabalho, guarda e trabalho. É o segundo grupo. Né? Você sabe que você é dividido em 11 grupos, né? Claro. E aí o 11º é aqueles não reconhecidos, mas Sim. O danado do grupo 2. Mas hoje em dia nós temos cães competitivos em todos os grupos. Falando em competitivo e competição, eu já tive a oportunidade de ver um cão da sua criação em uma competição, que nós fomos lá na região de São Paulo e muito bonito. um belo cão. E hoje você passou como pode dizer... Esse viés aí de sinófilo para sua família, né? Então, hoje sua filha que está à frente das exposições. Aquele exemplo que eu te dei. Então, por exemplo, eu tenho as minhas 2 filhas. Aliás, minha filha é uma grande criadora de cocker. Que interessante. E ela gosta, né, desde criança, porque começou desse jeito. Mas não, olha, Diego, a gente tem que saber reconhecer as coisas e não ficar falando demais como se eu fosse um grande entendedor. Não é assim. Essa questão de investir na família são coisas que você começa a observar e ver ao longo dos anos. Sim. Jamais fiz isso com a minha filha, por exemplo, assim, pensando dela dar sequência. Mas ela foi picada, vamos dizer assim. Então ela deu sequência, né? E a gente tem outras raças. Ela teve cão ganhador de ranking, né? Um cocker, beagle, né? De ganhador de ranking do país, né? Mas a nossa paixão é a Doberman, né? Excelente. Muito bom. E agora falando da sua parte profissional, das funções que você desempenha hoje na Confederação Paulista de Sinofilia, né? Vamos dizer assim. Quais são as responsabilidades nessa posição? Aí, vamos dizer assim, né? Eu já fiz aquela analogia
na onde que se situa a Federação Internacional com a Federação Internacional de Cães e de Futebol. Sim. Muito bem. Então, veja bem, vamos fazer um preâmbulo. O Brasil, não estamos falando do segmento pet, porque você tem os cães registrados, que são os registros, né? Que é aquela que a gente fala que é o pedigree, né? É Sim. isso que está aí o papel de um clube, de um kennel club, né? Depois a gente pode abordar essa questão. Então ele cuida dos cães registrados. Então, as pessoas têm um pedigree, quer saber, porque você, inclusive, aí que está a questão do aprimoramento genético. Você tem que saber o que você tem de sangue para você buscar o acasalamento correto. Senão, em vez de você melhorar a raça, você definha a raça. Faz sentido. Um cachorro de cá, um cachorro de lá, acha cabeça bonita, blá, blá. Não é assim. Entendeu? Às vezes ele tem uma cabeça bonita, mas ele não passa uma cabeça bonita. Você Então, tem que... Você tem que saber. É aí que acontece. Vamos botar assim. Então, o país, se você englobar o país de cães registrado com o país segmento pet, aquele que não é registrado, que tem que ser dado carinho, da mesma forma, a gente não tem que ter distinção. Claro. Isso para nós não tem esse... O Brasil é muito forte no segmento pet, você pode ver isso daí nas notícias econômicas, que mais cresce, né? A nível de cães de registro, o Brasil, do sistema FCI, menos os Estados Unidos, ele era o terceiro país que mais registrava cães de raça pura. Olha Perdia só. para o Japão, para a França. Só que eu me atualizei, vamos dizer assim, porque a gente não chegou aos dados, o Brasil passou a ser o quinto. Caramba. O primeiro é a Rússia. Hoje o país que mais registra cães, a Rússia, Japão, França, Itália, Brasil. Aí você vai falar assim, pô, mas nós caímos? Não, nós não caímos, porque nós saímos de 128 para 150 registros de cães de raça pura. 2021. Ok. Isso quer dizer que os outros países avançaram muito mais. Agora, eu não parei para analisar assim, mas tudo indica, se você fazer uma análise assim, mais profunda, que a pandemia aumentou o número de registro de cães. Não teve eventos. Sim. Mas as pessoas buscaram mais pet. E o que é interessante é os países europeus, por exemplo, como França e Itália, menor que o Brasil, territorialmente, consegue um número de registros muito maior. A questão é cultura. Sim. Cultura, né? Agora, se você for analisar o que você tem pet, isso, aquilo, aí nós estamos bem na frente. Mas agora é o seguinte. Então o Brasil, ele tem um registro em torno de, números redondos, 150 mil cães, registros de cães de pedigree total. Isso do sistema CVKC, FCI, porque tem registro de outras entidades. Não vai ao caso aqui, nós estamos abordando. E no estado de São Paulo, representa 46% do país. Quase metade dos registros são no estado de São Paulo. Porque é uma mola propulsora. Isso não quer dizer nada que os estados são fortes, os outros também, mas são características, né? Sim. Então, vamos botar assim, 40% dos registros estão no estado de São Paulo. Você acredita que a falta de informação sobre o que é um cão de registro pode impactar o número de registros no Brasil? Olha, ou a procura por cães registrados? Aí é o seguinte, tem várias coisas assim, a gente estava até abordando isso daí agora há pouco, né, nos bastidores. Sim. Às vezes você tem um cão na sua casa, ele é maravilhoso, tal, tem aquele, então você vai atrás procurar para fazer um registro inicial. Tem os favoráveis e os que não são favoráveis. Mas o registro inicial, claro que ele vai ser avaliado por juiz e tal. Aí o registro inicial, ele começa a dar sequência, e isso vai ser o futuro lá na frente. Sim. Aí você começa a ter uma árvore genealógica, saber quem é quem. Entendendo? Aí saber quem é quem. Então, eu acredito assim que esse registro inicial, o objetivo dele é isso daí, dar oportunidade. Agora, tem um detalhe, Diego. As pessoas, talvez pela informação, mas a confederação trabalha nesse sentido. As pessoas gostam de ter o cachorro registrado. Sim. Às vezes ele procura outras entidades, né? Cada um tem o seu papel, porque ele quer ter o cachorrinho registrado, porque ele gosta, ele dá valor. Sim, com certeza. E o desafio dessa rotina de exposições? Porque não é fácil, né? Você tem que preparar o cão por todo o período, alimentação, são cuidados.
Para chegar na exposição que é a cereja do bolo, digamos assim, né? O sistema de outras exposições, ela tem um calendário nacional, né? Que é organizado pela CBKC também, que é o órgão que regulamenta isso, né? A CBKC é o órgão que regulamenta tudo isso. Então, ela define o calendário, né, através de proposta. Então, ela tem exposições no Brasil todo, separado por regiões. Região Sudeste, região Sul, tal. Existe vamos dizer assim, existe regras do tal que você não pode ter uma exposição determinada, vamos supor assim, outra vizinha de uma outra região tem um número de quilômetros certo, tem que ter a distância. Então, vamos supor, você tem uma exposição aqui em São Paulo, você vai ter distante daqui. Então, eu vou estar feito o calendário de eventos. Isso é o que estipula. Esse calendário de eventos são os eventos oficiais do qual você vai buscar. Ou buscar fechar um campeonato do cão. Né? Aí você fala assim, por que fechar o campeonato? Porque você, obtendo os pontos, não os pontos de ranking, mas os certificados relativos a que você está concorrendo, sim, você vai depois requerer um certificado de campeão, grande campeão, campeão internacional. Aí então o seu cão não passa a ser simplesmente cão, mas passa a ser um cão campeão brasileiro, do qual vai valorizar, e que depois você, quando for acasalar, tudo isso tem o seu devido peso. Por isso que eu falo. Entendi. Sinofilia, você administra vaidade e paixão. Ali, outro detalhe importante. Gozado nos bastidores, né? Todo mundo vira amigo de todo mundo, né? Uhum. Só fala mal qual que é o prato predileto? Fala mal do cachorro do outro, né? Claro. Mas eu imaginei a cena dela. Isso daí faz parte, né? Até o ambiente competitivo faz parte desse tipo de... Exatamente. Mas é interessante, eu costumo dizer assim, todos nós, entre nós, todos nós estamos de passagem, né? Por Sim, essa vida terrena, né? Uma competição saudável, vamos dizer assim, né? Às vezes alguns radicalizam, têm os seus problemas, mas no fundo, olha, que é interessante, Diego, vamos fazer um comparativo para você. Quando eu iniciei nas exposições, eu saía de São José do Rio Preto, saía de madrugada, vinha na exposição em São Paulo, para lá, você começa a gostar. E chegava, entrava, tinha exposição lá onde que era, em frente ao Center Norte, tinha um outro nome, ou tinha num ginásio e tal. Sim. Hoje em dia, a coisa mudou, como eu falei para você, a fila andou. Então você tem toda uma estrutura. Aí você tem o render, o profissional, você vai expor, você vai primeiro na véspera, você monta o seu acampamento, você prepara o seu cão, tá entendendo? Não é aquele corre-corre. Essas coisas eu fico pensando, isso eu fico analisando, né, friamente, como que mudou. Então a sinofilia hoje, ela passou não só a ser um hobby, como ela passou a ser um mercado de trabalho. Com certeza. Porque aí que acontece, você tem a mão de obra daquele que trabalha com você no cão, aí você tem a mão de obra de outros auxiliares, a mão de obra para você montar a pista, você chega na festa, você tem motorhome, claro, tem aquelas vans enormes, é diferente daquela sinofilia, vamos botar de 20, 30 anos atrás. Aí você vem, paralelamente a isso, o segmento pet, né? Claro. Equipamentos corretos, essas coisas. Você acredita então que teve uma profissionalização nesse mundo de exposições da sinofilia? Não tenha dúvida, tem. E aí é interessante o seguinte, a pessoa apaixonada, sinop, ele faz tudo pelo cão. Sim. Ele faz tudo. E você já cria cães há algumas décadas, né? Então não vou falar da data precisa aqui. Mas você acredita que teve um avanço tecnológico durante todo esse período que auxiliou o trabalho de vocês? Nossa, muito. É mesmo? Muito. Por exemplo, assim, você viajava com o cão solto. Vamos botar assim, lá atrás. Dentro do carro? Era comum você viajar com o cão solto. Né? Hoje, além de ser proibido, o que acontece? Aí começou a vir, isso daí a gente se inspira muito nos americanos. Sim. Então, começou a vir as caixas de transporte, né? As caixas modernas. Quando eu comecei, fazia caixa de madeira. Claro que você fazia o negócio, né? Aí os enforcadores. Lembra dos enforcadores vamos falar assim, de espinho? Tinha uns ganchos, né? Isso. Lembro, já utilizei.
Nossa senhora, se aparecer com um gancho desse na exposição, você vai ser sacado. Aí você pode iniciar fazendo o início de um trabalho de adestramento. Mas depois você vira. Então, por exemplo, os enforcadores, você tem os enforcadores certos de metal. Sim. Aí mas você vai diminuindo a grossura na exposição. A gente costuma dizer o seguinte: cão novo, enforcador grosso. Conforme vai aperfeiçoando, aí você tem os produtos PET hoje, você vê aquelas cordas, tipo assim, cordão náutico, né? Tipo, sim. Corda náutica. Você vê, nós temos vamos chamar assim, um profissional, vamos assim, que não é profissional, mas é indústria, vamos botar assim, aqui de Campinas, né? Que participa de todas as nossas exposições, muito meu amigo. Então ele vai desenvolvendo produtos para ir melhorando nas apresentações. Então ele coloca, por exemplo, as mesas que vocês até utilizam aqui. Sim. Então hoje você já leva a tua estrutura, você leva a tua girafa, você tem um suporte do qual você coloca as patas dos cães para acostumá-lo a ficar em esteia. Exatamente. Então são coisas, tudo está evoluindo. E vai evoluir mais, né? Com certeza. Você acredita que a pandemia atrapalhou todo o processo de exposições, o processo de registro de cães? A pandemia teve um negócio assim interessante. Ela não teve eventos, teve poucos eventos, muito poucos eventos. O primeiro evento que nós fizemos, depois no auge, foi em Araçoiaba da Serra, na região de Sorocaba. Sim. Muito apoio do prefeito, da secretária, com todos os protocolos de segurança, né? A federação fez um trabalho muito interessante socialmente. A gente costuma doar cestas básicas, às vezes. Que legal, tem um trabalho, um aspecto social por trás também. Então nós fizemos. Aí, por que eu estou te contando isso daí? Teve poucas exposições, mas os registros aumentaram. Então, o que você chega à conclusão? As pessoas ficaram mais em casa e ninguém gosta de ficar sozinho. Pegaram mais carinho pelos cães. Mais carinho, mais apego a um pet. Um cachorro, um gato, coisa, imagino assim, né? Mas no cachorro, então, houve um aumento de registro. Embora tenha havido uma diminuição de eventos. Uma curiosidade também que eu tenho. Aqui na escola nós temos muitos jovens, né? E eu vejo um desafio entre gerações aí. Eu não sei se hoje os jovens sabem o que é sinofilia e como está o engajamento deles com esse tema. Como que é a sua percepção? Olha, eu fiquei muito assim surpreso, vamos botar assim, surpreso e feliz, né? Por conhecer, já sabia mais ou menos assim, mas por conhecer mais a fundo a proposta do projeto de vocês. Que bacana, fico feliz. Por quê, Diego? Que eu falo para você o seguinte: isso faz parte não só do teu segmento, mas da vida. Ou você se reinventa. Sim. Tá entendendo? Enquanto ser humano. Claro. Ou você vai pegar o teu chinelinho de dedo, ficar em frente à TV, ou jogando dama na praça e aguardar a sua hora. Então você tem que reinventar na vida. Sim. Profissionalmente, a mesma coisa. Olha o que acontece com o segmento a nível de mercado. Outros segmentos. Claro. Lembra das videolocadoras? Sim. Ou você se adapta ou você naufraga. Já era, exatamente. Então, nos auges lá da CPFL, o livro que a gente sempre tinha lá como abordagem era a terceira onda, né? Que é o tempo da informática. Ou você surfa e vai. Aí, vamos voltar aqui. Fiquei muito contente. Por quê? Porque o segmento, a sinofilia, ele está em franca evolução. E vocês estão naufragando, vocês estão surfando, não naufragando, surfando Sim. na onda. Então aí vem a proposta de vocês. Olha que interessante. Se você não oxigenar esse mercado, que quem está lá na exposição, sim, ela vai para trás. Exatamente. Aliás, depois que eu sair daqui, ainda vou conversar muito com o meu presidente, porque nós precisamos oxigenar as pessoas que trabalham com cães, não só os profissionais do PET, mas os profissionais que atuam nas exposições. Com certeza. Aquele que trabalha no dia a dia, como manejo de um cão, como tratar um cão,
porque ele vai continuar sempre nesse convívio. E pegando Então gancho, aí eu fiquei muito feliz, porque isso daqui é impressionante. As pessoas têm que entender que aqueles que estão, já vi várias pessoas aqui trabalhando, eles só estão fazendo o melhor. Olha que coisa, você associa um aperfeiçoamento profissional com a necessidade. Não se esqueça que nós temos, né, a sinofilia tem seus desafios, questão dos protetores. Claro. Eu sou muito favorável aos protetores quando tem um trabalho sério. Porque tem protetor sério e tem protetor que leva a coisa para o outro lado. Como tem criador, que também leva para o outro lado. Sim. A partir do momento que você monitora e que você tem pessoas, que você se prepara pessoas para um segmento desse mercado, as pessoas que saem daqui e vão aprender, ele vai cada vez mais tratar melhor o cão. Com certeza. E isso daí pode, num futuro, é a questão de você trabalhar a cultura. Claro. Entendeu? Então é isso daí. E tem uma questão também de abrir oportunidade para novos jovens, pois, por exemplo, os alunos que fazem curso de banho e tosa conosco ficam muito focados em trabalhar em banho e tosa, porém tem um mercado muito maior. Muito maior. Como é o handler, que é uma pessoa que cuida dos cães para a exposição, que é um mercado grande. As pessoas às vezes não têm visão, então elas estão querendo também abrir essa oportunidade, então, sabe? Olha, o seu exemplo é um negócio interessante. Antigamente você vinha falar do adestrador, concorda? Sim. Se adestrava o cão para ficar em casa. Exatamente. Então, a fila andou, como eu disse. Então você adestra, mas você sonha para levar teu cachorro na exposição. Então você tem que não só adestrar, senta, levanta, deita, pá, lá, mas você vai adestrá-lo e prepará-lo para competir. Sim. Você tem maior orgulho de ver seu cachorro no negócio. Então, a sua escola que eu achei muito interessante do Mário, a proposta do projeto de vocês, é nesse sentido que não é só aqui no seu dia a dia. Você está visualizando uma coisa futura e está preparando os jovens. Com certeza. Essa questão da educação, pegando gancho já, eu sou suspeito a falar, mas eu gosto muito da educação, sabe? Eu acho que você consegue transformar a vida de pessoas através da educação. Isso é mágico, sabe? Olha, a gente não vamos falar de empresa, mas vamos fazer uma analogia com a sinofilia. Sim. Toda empresa tem a sua cultura. Sim, tem. A cultura organizacional. Né? Eu trabalhei na CPFL, ela tinha uma cultura organizacional formada por seus valores. Sim. Seus RH, suas propostas e tal. Ela foi privatizada. A privatização teve que trabalhar a cultura. A cultura hoje é diferente da cultura que era antigamente. Sim. Isso como empresa. Da mesma forma, a sinofilia. Se você não preparar a cultura, ela vai naufragar. E a sua escola vem numa hora propícia, porque você está trabalhando a cultura, talvez até nem parou para pensar nisso daí. Claro. Mas você vem agregar valores. Algumas aulas, nós temos um módulo específico de sinofilia no curso nosso, e que é o Mário que dá, que é um especialista em sinofilia também. E olha, eu também acompanho às vezes a aula e é um divisor de águas para os nossos alunos que começam a entender um pouco melhor por que dos cães, por que cada raça foi criada, qual que é a aplicação, essa questão de grupos de cães, divisões, isso é fenomenal, sabe? Mas, Diego, tem um detalhe mais importante aí que talvez você não parou para pensar. Qual é? Né? A pessoa que trabalha com isso, que o teu aluno, ele se sente mais importante. E você tem que trabalhar a autoestima. Até, amiga. Que tem legal. que trabalhar a autoestima. Sim. É diferente das coisas. Fiz um projeto na CPFL, não tem nada a ver, é o seguinte. O projeto era de... Como fala assim... você tinha uma ideia. Tem um ditado assim. Não há uma ideia que avance se não tem um campeão que a defenda. Então, é interessante isso. Você está no dia a dia, tá? Aí você está ligando, desligando o consumidor, então você tem as manhas. Sim. Como até improviso. Então esse projeto era o seguinte, você tinha uma ideia e você ia defender a sua ideia. A gente montava lá na CPFL, lá no auditório, todos os nossos gerentes. Aí a pessoa que tinha lá uma ideia, você dava o suporte, aquele tempo era transparência ainda. Sim. E ele ia lá defender, olha, essa caneca nós vamos fazer assim. Ele ia defender a ideia. Tô só fazendo analogia para você chegar na onde que é a importância do teu profissional. Muitas viraram, por exemplo, depois,
avançaram e virou normas. Mas o eletricista, o que estava lá humilde, ele ia fazer a apresentação e levava o filho. É verdade. Aí o filho sentava no auditório, sentia feliz de ver o pai defendendo uma ideia. E o pai, muito mais ainda, ele se sentia importante. Da mesma forma, o seu aluno. Ele vai se sentir importante e vai estar em melhores condições de enfrentar o mercado. Excelente, viu? Vou pegar o gancho agora aqui das exposições. Eu tomar mais uma água. Claro, peço já uma água pra ti. Adam, por gentileza, refill na... Diga uma coisa, nos dê uma noção, por exemplo, essa competição mundial que vai acontecer aqui no Brasil esse ano. Os Kennel Clubs do Brasil levam seus representantes, o mundo inteiro vem pra cá com cães de diversas raças, diversos países. Como funciona essa organização, tudo? A exposição mundial, vamos falar assim, ela acontece uma vez por ano. Esse ano de 2022, em função da pandemia, em tese, terem que ter 2 mundiais. Uma na Espanha, uma aqui, que eu não sei se foi confirmada. O ano que vem é na República Tcheca. Interessante, né? Mas eu já estive na Alemanha, na Holanda. Então, o que acontece? O Brasil, assim como o futebol, a Copa do Mundo, ele se candidata a sediar o Mundial. Por isso a gente queria 2022. Sim. E aí você tem que mostrar o país. Mostrar infraestrutura, hotel, a rede viária, logística, tudo. Isso daí vai para vamos botar uma assembleia que aprova. Então, passou a ser a exposição mundial de cães, onde vem de todos os países. Aí o que acontece? Você tem que ter toda uma estrutura para que possa atendê-los. Entendeu de quantos cães vão competir? Então, por exemplo, assim, olha, nós temos aí, a gente tem uma expectativa, vamos dizer assim, mas que é difícil, porque teve uma série de outros fatores, mas a gente quer ter uma expectativa aí, mais de 3 mil a 5 mil cães. Né? Aí aí o que acontece? Você sabe que hoje existe assim como é que fala assim, um desafio, que é a questão dos transportes aéreos. Sim, questão de Covid, né? Não. Não é relacionado a cães. Então tem os cães braquicefálicos que têm restrições, tem empresas que fazem. De repente acontece alguns imprevistos que escapa, por exemplo, como aconteceu aí recentemente. Sim. Tudo isso atrapalha. Claro. Mas de qualquer forma, vem muita gente de fora. Se eu sair daqui com a minha filha para levar cães na Holanda, na Alemanha, em anos anteriores, então as pessoas vêm de lá para cá. Aí, então você tem cães aqui da América. Aí, com relação ao Brasil, né, todos os kennels espalhados por esse país têm lá os seus associados, sinófilos, criadores, né? Então eles estão preparando, né, os seus cães, exatamente. Porque o mundial é o mundial. Sim. Né? Então isso Todo mundo tem com os olhos holofote voltado. Só o fato de você participar, ganhar alguma coisa e tal. O pessoal quer a mundial, né? E o local nós já tivemos aí no Center Norte, o pessoal está cuidando, promete. Interessante. Espero que não tenha nada atrapalhe. Eu estarei lá presente, verificando, fazer a cobertura também, né? Fazer minhas filmagens de... Olha, mas é o seguinte, eu volto a reafirmar. Muito interessante, né? Vamos botar assim, empreendedor e promissor o projeto de vocês. Excelente saber. Que isso daí vem trabalhar, você está trabalhando na cultura. Cultura com certeza. E a gente bate na tecla do ensino de qualidade, viu? Verdade. Olha. Não, mas é verdade. Assim como eu compartilho minha pós-graduação na FGV também. E aí, muitas coisas da minha aula eu pego minha pós-graduação e coloco. Tá vendo? Você está surfando na onda. Ou você vai e a coisa fica. Exatamente. Bom, para finalizar a nossa conversa, eu tenho curiosidade para saber a sua posição, a responsabilidade da sua posição nessa Confederação Paulista de Sinofilia. Algumas regras, algumas regulamentos. O que isso pode alterar na vida do usuário final, por exemplo? É o seguinte, eu enquanto presidente, vamos falar assim, Diego, eu enquanto presidente da federação, da minha formação, né,
não é simplesmente você pegar e sentar na cadeira e exercer o papel de presidente. Né? Você tem a tua função administrativa, dia a dia. Mas eu acho que você tem uma função muito maior enquanto cidadão. Sim. Então você tem uma função muito maior enquanto trabalhar pelo bem-estar animal. A coisa que mais nos preocupa é o bem-estar animal. Então, quais são os grandes desafios? Por isso que aí eu chego na sua escola. Os grandes desafios é você trabalhar para que os nossos cães, pet, de uma forma geral, sejam muito bem tratados. Sim. Por quê? Existe sim vamos botar uma onda, uma corrente no mundo todo com relação a uma série de restrições a cães. A gente vê no dia a dia, não vamos abordar aqui. Então, o grande desafio da federação não é registrar através dos kennels só receita, registrar cães, é isso, isso, aquilo. Quando você promove um evento, você tem que dar o exemplo. Não Sim. só da competição, da competitividade lá entre os participantes, mas dar o exemplo de que eles têm que ser tratados muito bem tratados. Dos bons tratos aos animais. Bons tratos aos animais. Esse é um desafio de todos, inclusive de vocês. Com certeza. Por quê? Porque é uma questão que você tem que estar surfando na onda. Ou você trabalha, né? Tá igual vamos chamar assim, ó, a gente costuma dizer assim, né? Lá do Kaizen, né? Kaizen Sim, que é melhoria contínua. Kaizen é um melhoramento contínuo. Eu sempre costumo dizer assim, né? O sistema de controle de qualidade do oriental com o ocidental. Há anos atrás, o ocidental fabricava um poste, botava lá o poste e lá no final do produto feito, o inspetor ia lá, refugava esse ou aquele. O Kaizen, o melhoramento contínuo, você trabalha o melhoramento durante o processo. O Sim. resultado vai ser uma consequência natural. Da mesma forma que eu tenho esses princípios, tem que trabalhar a sinofilia. Você trabalha aqui, eu trabalho na federação, eu trabalho de lá, nesse melhoramento contínuo, para que você tenha o resultado, um produto final de qualidade. Esse é um grande desafio. Ao contrário, né, talvez pode ser que eu esteja falando aí coisas muito diferentes, mas eu penso assim. Né? Olha, vou te dar um exemplo para você. Eu sei que não tem nada a ver, eu vim para a CPFL, Sim. de Rio Preto. Né? Passei num concurso, né? Devo muito ao professor Rogério, da Unicamp, era o presidente. Ele teve um concurso interno, bancou esse concurso interno e o caipira lá do São José do Rio Preto acabou caindo aqui em Campinas. Quando eu estava trabalhando, né, conscientemente, eu pensava assim, o homem lá em cima não me mandou aqui para dar um aumento de salário, mas esperando alguma coisa minha. Sim. Então, fiz muito trabalho social de colocar dentro das regras da CPFL luz para esse povo. Claro. Muito. Tem amigos até hoje da periferia, ando de cabeça erguida. Agora vamos fazer a analogia da sinofilia. Eu estou na federação, meu grande desafio é fazer uma sinofilia melhor. Belo princípio. Esse é um propósito muito importante, né? E você tem algum tema que você queira abordar para a gente encerrar? Algum conselho, alguma sugestão? Olha, vamos para encerrar, sim. Eu quero agradecer pelo convite. Né? Para mim foi uma surpresa muito agradável. Né? Excelente. E como mensagem, eu quero assim que vocês continuem trabalhando e sonhando. Aliás, a gente tem um negócio assim. Vamos mudar assim. Deixa eu dizer, Diego. O ser humano, a gente tem uma criança interior. Sabe disso? Concordo. E ao longo dos anos, você não alimenta a sua criança. A criança, ela fala o que ela quer. A criança não tem medo. A criança enfrenta desafio. A criança sonha. Sim. Consegue. E a gente vai, ao longo das anos, vai matando essa criança. Alimenta. Então, não quero que você deixe de alimentar essa criança interior da escola de fazer uma sinofilia melhor. Belo encerramento, hein? Caramba! Então, um abraço, duas crianças isso. de muita idade. Acho que nós estamos juntos aí. Olha aqui, ó. Vocês me deixam emocionado. Dois chofencinhos, né? Os pioneiros, aí vamos dizer assim, na sinofilia do Brasil. Convite, tá bom? Excelente. Uma surpresa. Então, prazer ter você aqui. Agregou muito conhecimento, aprendi demais aqui na nossa conversa. Agradecer também
a todos, né, da equipe. Que Sim. A todos. As portas estão sempre abertas. Muito bom. Aqui. Tá bom? Time, até o próximo Talkcast.